Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula 2 do módulo 4. Nessa aula iremos pôr em prática as ferramentas de modificação que nós vimos na aula passada, tá? E você vai entender que a ferramenta de modificação, ela vai fazer muita parte da sua rotina, né, como usuário do LibreCAD, e você vai entender que você vai conseguir fazer figuras, né, muito mais complexas do que utilizando apenas ferramentas de desenho. Então aqui eu separei 3 exercícios, duas peças mecânicas, né, chapa metálica, e uma planta baixa, né, para a gente treinar achura e blocos. E são exercícios bastante simples, tá? Não são muito complicados. Então, começando pela primeira figura, a gente tem uma peça, né? Essa peça tem alguns cantos que são arredondados, outros que são chanfrados, e dentro dele você tem um retângulo com bordas arredondadas, né? Como se fosse os semicírculos. Então, como que a gente consegue fazer esse desenho? Primeira coisa, né? É importante você entender as dimensões, né, de todas as partes constituintes dessa figura. Então, você percebe que você tem um tamanho total de 20, horizontal de 50. Então, a primeira coisa que você faz é, no seu desenho, seleciona a ferramenta retângulo, né? E você digita 50,20, que são horizontal de 50 e 20 na vertical, certo? Dentro dessa figura, você tem uma distância de 6, que seria um retângulo interno, né? Então, aqui você consegue utilizar a ferramenta Offset, seleciona, dá Enter, e você informa aqui a distância que você quer que ele faça a linha, o offset, no caso. Então aqui eu quero que ele tenha distância 6 em relação à origem. E você vai ver que ele vai fazer uma figura interna a esse retângulo, certo? Para poder, você vê que tem né, um errinho, né, do desenho. Para você ajeitar, basta você utilizar o trim entre dois. Normalmente quando for polyline, você pode explodir a figura e você utiliza o trim A2. E ele já corrige o desenho para você. Certo? Beleza. Agora vamos fazer os cantos arredondados. Você vê que tem um chanfro, né? O chanfro tem 10 de distância nas duas partes. Para fazer esse chanfro, basta selecionar o comando bevel e você informa aqui em cima, né, quais são as distâncias que você quer para que tenha o chanfro. Então, aqui no caso já está 10 nas duas distâncias. Basta selecionar os dois lados que você quer chanfrar. Então, você seleciona as duas linhas e você chanfra. Certo? Então aqui ele já aparece tudo totalmente chanfrado a figura. Para fazer o fillet, basta selecionar o comando fillet e você informa o raio que você quer no seu fillet. No nosso caso aqui, nós temos um raio de 10. Então, seleciona um raio e você informa os lados. Opa. E mesma coisa. Certo? Então, nossa figura está quase pronta. Agora falta apenas fazer os semicírculos da parte de dentro. Esses semicírculos, em vez de você fazer com o comando curva, né, ou círculo, você também consegue usar o fillet. Nesse caso aqui, o fillet está fazendo um raio de 4. Então você pode utilizar o raio 4 e você informa quais são os lados que você quer fazer o fillet. Pronto. E aí, de restante, basta você retirar qualquer linha que não faça parte do desenho. E aí nós temos nossa figura totalmente feita. E você percebe que se nós fizéssemos um comando de desenho, né, ferramentas de desenho que a gente viu no módulo anterior, você vai ver que é muito mais fácil você utilizar ferramentas de modificação do que você ficar fazendo arco por arco, né, círculo por círculo, e você consegue chegar numa figura mais precisa, né, com as dimensões que você necessita, de uma forma muito mais prática. Certo? Então aqui nós temos a nossa peça mecânica totalmente pronta. Vamos agora para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui,
eu tenho uma chapa metálica, tá? Ele também praticamente tem as mesmas figuras, né? Ele tem um canto chanfrado, ele tem cantos que tem fillet. E nesse exemplo aqui, vou te mostrar como que você consegue utilizar a ferramenta espelho, que também é uma grande vantagem na hora de você desenhar, certo? Então, primeira coisa que você observa, você tem as dimensões maiores, que são 40 por 25, e você tem uma distância interna que é de 1,50, certo? Então, você tem a parte externa e a parte interna que está distanciada de 1,50. Então, seleciona a ferramenta retângulo, seleciona um ponto no espaço, e eu informo as dimensões. Como eu quero utilizar o mirror, eu vou informar apenas a metade da minha distância horizontal. Então, eu vou fazer 20 por 25. Ele ficou um pouco para fora aqui, basta você selecionar a ferramenta mover e você move para onde você precisa, ok? Vou explodir e agora vou utilizar as ferramentas de chanfro e de fillet. Esse chanfro aqui tem 4x4, então na ferramenta chanfro você seleciona 4x4 e você faz o chanfro, correto? O fillet tem um raio de 2,50, então vou informar 2,5. Seleciono as duas dimensões e ele cria já o nosso fillet. Vou juntar essas linhas porque eu quero fazer o offset de 1,5 para dentro. Então, faço elas como se fosse uma polyline e seleciono o comando offset, seleciono a minha entidade e agora informo a distância que eu quero. Quero 1,5. E ele cria aqui a minha camada interior, né, do objeto. Vamos agora entender quais são as figuras que estão dentro dessa chapa metálica. Então, primeiro, aqui a gente tem esses círculos, né? Se você interpretar, você consegue entender que esses círculos eles formam um hexágono, certo? Então, para fazer primeiro o círculo, você tem que entender que são círculos de raio 2. O primeiro centro está distanciado de 6,5 da face exterior, né, da chapa, e depois tem uma distância entre centro de 6. Então, eu vou aqui no círculo, e aqui, opa, deixa eu selecionar aqui, no meu desenho, selecionei a ferramenta círculo, vou informar primeiro o meu ponto relativo, que é esse ponto aqui, certo? Porque a gente está trabalhando com a distância vertical de 6,5 em relação à face externa. Então, seleciono o comando o círculo e o centro, como eu falei, ele vai estar 6,5 para cima. Então, vai ser arroba 0,6.5. E ele agora entendeu onde que está o meu centro, certo? E o raio, como falei, é 2. E ele criou aqui o meu círculo. Vamos agora fazer o próximo ciclo, né, que é da metade. Esse círculo ele está arroba 0,6, né, o centro 6 para cima, e raio, mesma coisa, raio 2. Beleza? O de cima também, posso especificar também que eu quero a mesma coisa. Então vai ser arroba 0,6 e raio 2. Ok? Como eu falei, né, se você interpretar o desenho, você vai entender que se trata de um hexágono. Então, você pode selecionar o comando polígono e você seleciona as distâncias entre centros que a gente fez e você consegue fazer um hexágono que tenha todos os centros dos círculos. Então, nesses dois pontos, você pode fazer os círculos, né, como se diz, os centros dos outros círculos, e você apenas especifica, né, onde que vai ser o local do centro. Então, por exemplo, aqui já marquei um círculo,
E aqui, marquei outro, certo? Todos os círculos de raio 2. Então, vou tirar esse hexágono, porque esse hexágono foi só apenas de linha auxiliar. E agora, como a gente vai utilizar o comando mirror, né? A gente pode deletar esses círculos que estão a metade desses círculos, né? E para isso eu vou utilizar a ferramenta clean. Seleciono a entidade limitante e seleciono o que eu quero manter. Então, nesse caso, eu quero manter a parte esquerda, né, do círculo. Então, você clica nas partes que você quer que ele mantenha. Certo? Então, aqui, agora eu tenho todas as minhas... os meus furos. Correto? Agora aqui, você vai entender que existe, né, um retângulo para dentro. Então, para a gente poder fazer esse retângulo, a gente pode utilizar o comando de linhas paralelas, né, para a gente criar linhas auxiliares. Então, você pode utilizar distâncias de 2,5 ou offset também, você pode, tanto faz. Vou demonstrar aqui. A distância linha de 2,5 e para baixo de 1, certo? E você vê que tem encontro entre linhas, a gente pode utilizar o comando trim e 2. Então, aqui você já vê que eu já consigo ajustar esse desenho. E no geral você observa que é um retângulo, né, com cantos filetados, com um raio de 1,50. Então, faço o retângulo. Faço o retângulo. Esse retângulo tem as distâncias de 3 por 17,88. Ele cria aqui o meu retângulo. Eu retiro, né, as linhas que são auxiliares e deixo só o retângulo. E para você poder fazer o fillet, basta selecionar o comando fillet e informar que você quer o raio de 1,5. E basta selecionar as linhas, né, que você quer filetar. Então, selecionei as entidades. E pronto, você tem agora o retângulo com canto chanfrado. Como falei, né, vamos ver como que utiliza o comando mirror. Porque basicamente essa é uma figura simétrica, né? E o mirror é muito útil para você replicar essas figuras. Pode utilizar o mirror. Vamos selecionar aqui o que eu quero espelhar. Basicamente é tudo. Então vou utilizar mirror e vou informar qual é o eixo, né, de simetria que eu quero considerar. Então basta selecionar os dois pontos, né, da entidade e ele já vai criar para você a figura espelhada. Como eu quero criar a figura completa, eu vou manter a original. E dou OK. E assim nós temos a nossa chapa metálica totalmente pronta. Certo? Então é um exercício bastante simples, mas você vê também que a ferramenta de modificação, a gente utilizou ela 100% no desenho. Beleza? Agora um último exercício, né? Esse exercício envolve tanto modificação quanto essa parte, né, de blocos, de achura. Então, vou só mudar aqui o tamanho da escala para a gente conseguir entender melhor. Ups. Então você vê que é basicamente uma cozinha, né, que tem 3 metros de altura, 5 metros de largura, ou seja, 15 metros quadrados, né, de cozinha. E você tem a porta de 80, certo? Então, essa cozinha tem fogão, tem geladeira, tem uma pia. Então, como fazer? Aqui no meu quadro branco, vou selecionar um retângulo, vou fazer arroba 5,3, que são as dimensões, né, da minha cozinha. E aí você vê que essa distância entre paredes, ela tem 15 centímetros. Opa.
15 centímetros. Eu acabei esquecendo de informar aqui. Então, basta você ir no offset, seleciona a figura, e dá Enter, e aí você informa a distância, ponto 15. Ele vai perguntar para onde você quer. No caso, eu quero que ele faça para fora. E ele faz aqui a minha figura, certo? Para fechar essa figura, basta explodir, né, a polilinha e você faz o trim A2. Certo? Agora, para fazer a porta, o que eu costumo fazer? Eu pego uma linha, seleciono, né, a entidade, e você pode trazer ela, né, utilizando os comandos de precisão vertical. Certo? Essa linha, essa porta, normalmente ela fica distanciada 10 centímetros. Então, você pode utilizar a linha paralela e utilizar a distância ponto 10. E você vê que ela já cria, né, a distância exata que a gente precisa, que seria a parede mais a distância entre a parede e a porta, que dá 25 no final. A nossa porta tem 80 centímetros de largura. Você pode utilizar o offset. Seleciona aqui a minha entidade e informa a distância de ponto 80. Importante sempre ter em mente, né, as ferramentas de precisão, tem que tomar bastante cuidado com isso. E pronto, agora eu tenho mais ou menos a projeção da minha porta. Para fazer a folha da porta, né, que é a madeira, né, você pode simplesmente selecionar um canto, que é onde ela vai ficar, e você informa onde que ela vai estar. A porta normalmente tem 3 centímetros de espessura, né? E aqui ela tem 80 centímetros de largura, só que ela está para cima. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer com o comando retângulo, e você faz primeiro a espessura e a largura em seguida. Então eu tenho 0,03, 0,08. E ela faz aqui a minha porta já com a espessura correta. Certo? Para fazer o arco de abertura é simples, basta aqui na curva, selecionar o comando Center, ou então pode ser o de 3 pontos também. Vou fazer com o comando centro. Vou especificar o centro, que é aqui. O raio, basta você ir até a abertura da porta. O ângulo de início é aqui e a finalização é aqui, certo? Perceba que ele não está tocando na pontinha, né? Então, é interessante que você deixe isso aqui encostando na pontinha, né? Dá um zoom. Você vai perceber isso quando nós fizermos a achura, certo? Então, a gente tem a nossa porta, né? Agora vamos inserir os nossos blocos. Como eu falei, aqui tem uma pia, um fogão, né, de 6 bocas e uma geladeira. Então, você pode simplesmente ir aqui em File, importar, e aí você seleciona o bloco que você quer, certo? Aqui, por exemplo, eu já tinha uma biblioteca de cozinha, eu vou apenas inserir esses objetos que eu tenho. Então, eu sei que ele tem uma pia simples, né? uma cuba simples, dá OK, e ele vai te perguntar onde que você quer inserir. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos posicionado. Vou inserir agora o fogão. Vou selecionar o fogão de 6 bocas. E aqui ele aparece, ó, no desenho, tá? Aí basta você só usar o comando mover. E aí você coloca onde você tem interesse. Direto ao original. E ele vem pra cá. Tá certo? E vou inserir uma última vez a minha geladeira. Aqui, geladeira. E vou posicionar aqui no meu desenho. Agora,
minha cozinha, certo? Você vai perceber que a Ashura no LibreCAD ele tem algumas limitações em relação ao AutoCAD. Para você contornar essas limitações do programa, alguns truques simples você pode utilizar quando você for fazer, por exemplo, um projeto arquitetônico. Ou então você estiver fazendo uma peça que é cortada, né? E você tem que representar a Ashura. Então, umas dicas simples é você encostar, né, os seus blocos junto com a linha. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fogão. Eu quero que ele encoste na parede. Ó, tá encostando, tá vendo que a linha tá alinhada. Aqui, mesma coisa. Tô um pouco para cá. Certo? A pia. Vou fazer uma bancada para ela, né? Uma bancada simples. Faço um retângulo aqui. Uma bancada de 2 metros por 50 centímetros, né? 0,5. Vou ajustar aqui novamente. Ajusto aqui a minha pia. E aí, vamos prosseguir para fazer a Ashura, certo? Então, eu tenho aqui já a minha cozinha mais ou menos pronta. E aí, para você poder fazer a Ashura, você tem que garantir que o polígono que você está trabalhando ele é um polígono fechado. Senão, o LibreCAD não vai entender. Então, por exemplo, para você garantir que a Ashura não invada, né, o espaço do fogão e da geladeira, você pode fazer um retângulo que contorne, né, esses objetos e garantir que não toque, né, nesses nossos blocos. Então aqui eu faço 2 retângulos que contornam. Ó, você vai ver que tem um retângulo aqui, né, um quadrado. Aqui mesma coisa. A pia da bancada ela já vai servir, a bancada ela já vai servir como uma fronteira, né, para pia, desculpa, para a Ashura. E aqui você vai ver que tem uma polyline. É interessante você explodir. E a partir disso você faz uma fronteira fechada com isso. Então, vou puxar aqui. Vou usar o comando divide para tirar as linhas que não tem interesse agora. Eu selecionei, né, a minha linha e vou cortar justamente os pontos de interseção. Então, liga o Snap Intersection e seleciono justamente os pontos que eu quero retirar do meu desenho. Certo? E nesse caso você vai dividir a sua linha em regiões de interesse, que é justamente o que a gente busca, certo? Aqui, mesma coisa. Vou dividir a minha polyline no ponto de interseção, com a bancada. E aqui, mesma coisa. Agora eu tenho uma região que eu posso juntar, né, uma polyline e fechar essa minha Ashura. Então, vou selecionar aqui todas as linhas, né, que fazem. Opa. Vou explodir também todas as polylines. Opa, esse aqui não. Minha bancada. Transformo isso em polyline, como a gente viu nas aulas passadas. Esqueci aqui. Agora tem uma polyline totalmente fechada, ok? Agora vamos inserir a Ashura. Vou selecionar as bordas, né? Aí lembra de selecionar os retângulos que a gente fez para os blocos, que vou contornar, e vou dar Enter. Vamos ver se ele vai entender se é um ângulo fechado. Ó, ele aqui entendeu que é uma fronteira, certo? Então vou voltar para cá. Opa. Seleciona a Ashura. E
no nosso caso, a gente não quer trabalhar com sólido, né? A gente quer colocar um porcelanato, uma cerâmica, entre outros. Aqui eu já tinha separado, né, o square para utilizar como cerâmica, mas se você pode também encontrar outros padrões, né, de Ashura para poder utilizar. Então, aqui, você vê que a Ashura na escala 1 ela fica muito grande. Você pode utilizar a Ashura em outras escalas, né? Você tem sempre a possibilidade de você modificar a escala dessa Ashura. Aqui no caso, vou utilizar uma Ashura de uma escala bem menor. Por exemplo, 0.5. Vou dar OK. E ela também não aparece. Então, a Ashura, você tem que modificar novamente a escala até que ela fique visível no seu desenho. Então, 0.05. Ela já começou a ficar, mas também continua muito grande. Delete novamente e faça de novo. E faça a Ashura. 0.05. E aqui tá, né, a nossa cozinha. Ok? A Ashura realmente é um pouco mais limitada no LibreCAD, se você comprar com AutoCAD, né, mas é apenas uma questão de adaptação, né, dentro do programa. E é uma questão, né, de tentativa e erro até você conseguir entender qual é a escala melhor, que melhor se encaixa para o seu desenho. Ok? Então, aqui nós praticamos algumas ferramentas de modificação e vejo vocês na próxima aula. Um abraço.